Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do Ofício das Leituras, dia 2 de agosto de 2023. Memória facultativa de Santo Eusébio de Vercelli, Bispo. Nasceu na Sardenha no princípio do século IV. Fazia parte do clero de Roma, quando em 345 foi eleito primeiro bispo de Vercelli. Propagou a religião cristã por meio da pregação e introduziu a vida monástica na sua diocese. Por causa da fé católica, foi exilado pelo imperador Constâncio e suportou muitos sofrimentos. Tendo regressado à pátria, combateu valorosamente para restaurar a fé contra os arianos. Morreu em Vercelli em 371. Da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Apologia do Apóstolo. Irmãos, sou eu, Paulo, em pessoa, que vos suplico, pela mansidão e bondade de Cristo, eu, tão humilde quando estou entre vós, e quando ausente, tão ousado para convosco, peço-vos que, quando estiver presente, não me seja obrigado a recorrer à severidade, da qual pretendo usar com aqueles que julgam que nós temos agido por meros motivos humanos. Embora vivamos na carne, não militamos conforme a carne. As armas do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos os raciocínios falsos e todo o orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus. Subjugamos todo pensamento, levando a obedecer a Cristo, e estamos dispostos a punir toda desobediência quando estiver perfeita a vossa obediência. Reparai o que é óbvio. Se alguém está convencido de pertencer a Cristo, considere bem que, como ele, nós também pertencemos a Cristo. E mesmo se eu me gloriar um pouco demais do poder que Deus nos deu, certamente para a vossa edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei por isso. Não quero dar a impressão de vos amedrontar com minhas cartas. Com efeito, há quem diga, as cartas são severas e enérgicas, mas a presença física é fraca e o discurso desprezível. Entenda bem quem assim fala, que tais como somos à distância pela palavra através das cartas, também seremos pela ação quando estivermos presentes. Na verdade, não ousamos equiparar-nos nem comparar-nos com alguns que se recomendam a si próprios, tomando-se como medida de si mesmos e comparando-se consigo mesmos, mostram falta de bom senso. Quanto a nós, não nos gloriaremos além do que é justo, mas tomaremos como medida de nossa glória a regra de ação que Deus marcou para nós, fazendo-nos chegar até vós. Com efeito, não ultrapassamos os nossos limites, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vós, mas de fato, chegamos até vós pregando o Evangelho de Cristo. Não ultrapassamos a justa medida, gloriando-nos com trabalhos alheios, mas com o progresso da vossa fé, esperamos que a nossa ação se estenda mais e mais entre vós, segundo a regra que nos foi assinalada. Assim poderemos levar o Evangelho além de nossas fronteiras, mas sem nos gloriar de obras já realizadas em território alheio. Quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda
e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometemos um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a estes superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não o sou quanto à ciência. Eu vou-lo tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Embora vivendo na carne, não lutamos conforme a carne, pois as armas de nossa milícia não são armas carnais deste mundo. Tomemos o escudo da fé, empunhemos a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Pois as armas de nossa milícia não são armas carnais deste mundo. Das cartas de Santo Eusébio de Vercelli, Bispo. Completei a carreira, guardei a fé. Irmãos caríssimos, fui informado de que vos encontrais bem, como é meu desejo, e a semelhança do que aconteceu com Abacuque, quando foi levado pelo anjo até onde estava Daniel, imaginei ter ido até vós, como se tivesse subitamente atravessado a grande distância que nos separa. Ao receber as cartas de cada um de vós, e ao ler nelas os bons sentimentos e o amor que tendes por mim, as lágrimas se misturaram à alegria, e embora ávido de ler o que escrevestes, meu espírito foi dominado pelo pranto. Não posso evitar nem a alegria nem as lágrimas, pois sendo elas fontes do mesmo sentimento de saudade, querem sobrepor-se uma à outra para manifestar a intensidade do amor. Vivendo assim durante vários dias, imaginava-me conversando convosco e esquecia os sofrimentos passados. Fui então inundado pela lembrança da vossa alegria, da vossa fé inabalável, do vosso amor, dos frutos que destes, e assim, mergulhado em tantos e tão grandes bens, era como se já não mais estivesse no exílio, mas em vossa companhia. Alegro-me, portanto, irmãos caríssimos, por causa da vossa fé. Alegro-me pela vossa salvação alcançada com a fé. Alegro-me pelos frutos que dais, não apenas para os que estão perto, mas também para os que estão longe. Quando o agricultor se dedica ao cultivo de uma boa árvore que dá frutos, ela não está, por conseguinte, sujeita a ser cortada pelo machado e lançada na fogueira. Da mesma forma, eu quero e desejo não somente dedicar-me totalmente ao vosso serviço, mas até dar a vida por vossa salvação. Aliás, foi com dificuldade que consegui escrever esta carta. Pedia constantemente a Deus que contivesse os guardas por mais algumas horas. Assim ele permitiu que o diácono vos pudesse levar, mais do que uma carta de saudações, notícia sobre o meu sofrimento. Por isso rogo-vos instantemente que guardeis a fé com todo cuidado, mantenhais a concórdia,
Pratiqueis a oração e lembrai-vos sempre de mim. Que o Senhor se digne libertar a sua igreja que sofre por todo o mundo, e que também eu, livre da presente tribulação, possa novamente alegrar-me convosco. Também vos peço e rogo, pela misericórdia de Deus, que cada um encontre correspondida nesta carta a saudação pessoal. Porque obrigado pelas circunstâncias, não pude escrever a cada um como costumava fazer. Nesta carta dirijo-me a todos vós, irmãos, e também às santas irmãs, filhos e filhas, fiéis de ambos os sexos e de todas as idades. Contentai-vos com esta simples saudação, e dignai-vos também saudar em meu nome aqueles que são de fora e me concedem sua amizade. Estais de prontidão, cingi os vossos rins, e trazei às vossas mãos as lâmpadas acesas, e sede semelhantes a empregados que esperam voltar o seu senhor das festas nupciais. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia em que o Senhor há de chegar, e sede semelhantes a empregados que esperam voltar o seu senhor das festas nupciais. Oremos. Fazei-nos, Senhor nosso Deus, proclamar a divindade de Cristo, imitando a firmeza do bispo São Eusébio, para que, perseverando na fé que ele ensinou, possamos participar da vida do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.